Olá, Shalom, sejam bem-vindos à Casa dos Binei Anussim. Hoje falaremos sobre Yom Kippur e a política brasileira, ou os políticos do Brasil. Um sistema já corrompido, um sistema que nessas horas, nesses momentos de Yom Kippur, de julgamento, ele não deixa de ser julgado também, Samuel. Claro. Olá, Shimon, Juan Pablo, todos que nos acompanham, estamos às vésperas, né? Erev e Yom Kippur, e essa abordagem do Shimon, ela traz uma sensibilidade para todos os judeus. Todos os judeus, nós não falamos só como etnia religiosa de tradições, mas também como de um país, de uma nação organizada em que os chefes de estados, juízes, os políticos, os militares, todos eles estão envolvidos nessa religiosidade de fazer uma meia-culpa. Que é a meia-culpa? De fazer um exame de si mesmo, dos atos, das medidas e confessar, né? Ou seja, uma intimidade pública e uma intimidade religiosa. Existem os níveis, eu acredito, existem os níveis de envolvimento com este momento, né? Então, no primeiro nível, no nível mais íntimo, estão os judeus, né? Os praticantes de Torá. E aí, nos demais níveis, ou seja, é um nível de aproximação com o sagrado, né? Então, os judeus hoje são aqueles que estão mais próximos da consciência divina, vivem em consciência divina, né? Irmão, Roma, que superou os gregos na democracia, no desenvolvimento da civilização, diz o Midrash que Marcos morava em Jerusalém por ocasião de Yom Kippur. Diz que ele escreveu um relato ao imperador romano. Diz que 7 dias antes do Yom Kippur, o sumo sacerdote recebeu em sua casa o Nassir, que era o supremo juiz da Suprema Corte. Recebeu o rei, que para aquela ocasião era um descendente de Macabeus, Hashmonaim, em um dos assentos. Ele observa ainda no seu relatório ao imperador de que havia 70 cadeiras e que eles receberam os 70 anciões da corte, da Suprema Corte. E depois, os sacerdotes, do qual o sacerdote mais velho indagou o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, dizendo: você está pronto para o que você vai fazer? Existe algum erro que possa impedir a nação de ser absolvida dos seus pecados? Ou seja, o Kohen Gadol, ele tinha que estar desprovido de culpa. E essa culpa, essa ocultação, era uma coisa de uma relação pública dele com os filhos, com a nação e com Deus. Porque só assim ele estaria apto para pedir o perdão para o pecado da nação de Israel. Porque naquele momento ele estaria representando, aliás, o tempo todo, né, ele representava a nação de Israel. Veja que nos tempos do povo de Israel no deserto e depois quando entrou na terra, o governo e religiosidade eram a mesma coisa, né? Embora existiam as divisões, né, das castas, as divisões das atribuições, né, que formavam um só povo, mas os líderes religiosos, que eram os sacerdotes, o Kohen Gadol, que era o líder, vamos colocar assim, o líder máximo daquela corte, né? Era o pontífice, era o primeiro-ministro, né? Vamos colocar assim. Ele governava politicamente e agia religiosamente também. Inclusive, parte de suas atribuições políticas eram atos religiosos, como, por exemplo, entrar lá na sala mais sagrada para acender o incenso e fazer ali o que se devia fazer. Então era um ato religioso e político, né? Ele representava o povo. Elas andam juntas. Então se um líder de uma nação
não se encontra apto mediante o julgamento, não é só ele que vai perecer, porque ali ele representa toda aquela nação exclusivamente naquele ato. Se aquele ato deixar de ser feito por uma inabilidade ou uma... ou seja, o líder não está apto, não consegue fazer aquilo, a nação perece. Como vai acontecer nos dias de Mashiach? Se o líder não subir a Jerusalém, nas santas convocações, a nação toda perecerá. A nação perece. Por exemplo, observando o relato de Marcos ao imperador romano, é dali que nós temos o impeachment, né? O impedimento de um líder, de um representante, de que ele tem acusações ou reprovações diante de reprovações públicas, né? Então, quando não há uma meia-culpa, aí você abre um objeto chamado de impedimento, de impeachment, de você tirar um representante de que não representa uma sociedade. Como disse o Shimon, na religiosidade judaica, que é a base também da religiosidade cristã e islâmica, né? Inclusive a lei judaica é a base da lei da maioria das constituições do Ocidente, né? Então elas andam juntas, porque o sacerdote, que era também juiz, eles tinham funções e atribuições políticas e religiosas. As escolas rabínicas, elas são constituídas também nessas duas categorias. Atribuída à escola de Shen, a Yeshivá de Shen, que ensina o homem a ter as reverências religiosas da sua relação com Deus, e a Yeshivá do meu Deus, me fugiu o nome. Era uma escola política, né? Que você aprendia como não ficar devendo funcionários, né? Pagar suas contas, respeitar as divisas. Era uma atribuição de governo. Jurídica. Jurídica. Então, elas ainda existem na educação religiosa judaica. E hoje, trazendo para os nossos dias, né, muitas vezes nós vemos como os judeus podem se sentir isolados dentro de uma sociedade. O Yom Kippur é apenas para nós judeus, né? Eu acredito que a energia do Yom Kippur ela é tão grandiosa, né, tão influente, que os líderes da nação, sendo judeus ou não, deveriam se preocupar com isso, né? E agora, Shimon, nós estamos vivendo um momento no nosso país onde as relações estão indo ao extremo, né? Ou é o amor ou é o ódio. Embora o amor e o ódio caminham extremamente juntos, é uma linha muito tênue para você amar alguém e odiar alguém, né? E hoje a realidade do Brasil é essa. O Brasil está vivendo isso. Isso foi promovido por movimentos, é promovido pelos políticos. Uma simples declaração de um dos lados gera todo um movimento no país, né? Gera todo um caos na sociedade. E isso deve ser analisado, né? Então o tema do nosso podcast sobre Yom Kippur é a política brasileira e o Yom Kippur. Tá, mas aonde a política se encaixa nesse movimento religioso? Tudo. Em tudo. Acontece que o Yom Kippur ele não abrange apenas um sentido de o indivíduo judeu pedir perdão a Deus e pedir perdão ao seu próximo. Não, é muito mais amplo, infinitamente mais amplo, muito mais amplo do que a nossa família. Shimon, nós como humanos, nós temos uma válvula de escape. Nós acumulamos os erros. Das previsões das leis, da Constituição ou da lei religiosa que você segue, seja o Novo Testamento para os cristãos ou o Alcorão dos islâmicos, a Torá dos judeus. Então, ela é regrada por mandamentos positivos e proibitivos
que nós precisamos de uma válvula de escape. Essa válvula de escape é a meia-culpa, é o pedido de perdão, de que o padre lá recebe as pessoas para fazer a confissão de seus pecados, de que o judeu vai no Yom Kippur avaliar os seus possíveis erros diante de 613 mandamentos, de mandamentos positivos e proibitivos. Então, todos nós, toda a sociedade, não só os judeus, ela precisa de uma válvula de escape em que você precisa fazer a meia-culpa, que é a confissão. Olha, eu errei nisso, preciso retornar e fazer novamente. Então, a sociedade, a família, todo o complexo civil, ele vai se recuperando com a meia-culpa. Ou seja, é uma necessidade da alma de ter essa válvula de escape. Veja que nós nos encontramos agora há poucos dias num momento assim bem delicado, bem frágil, né, da nossa sociedade. Nós tivemos uma manifestação no dia 7 de setembro, que é o dia que marca a independência do Brasil, e tivemos ali um movimento grandioso puxado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. E naquele movimento, naquela ocasião, ele fez discursos extremamente fortes, né? Para aqueles que o admiram, até aqueles que o apoiam, viram assim um excesso naqueles discursos, né? Onde ele chamou alguns ministros, políticos, opositores de canalhas e, enfim, até com um cunho de ameaças, né? E isso colocou o Brasil, bolsa caiu, dólar subiu e abalou a sociedade, desestabilizou, né, algumas coisas, óbvio, muito por especulação. As reações, mas as reações foram à altura das declarações de um presidente da República, né? E poucos dias depois ele fez uma meia-culpa, né? Se reuniu com conselhos, inclusive, Samuel, tá aí uma coisa de Torá, né? Você se reunir com conselheiros. Ele se reuniu com vários conselheiros, dentre eles um que eu gostaria de pensar aqui, Michel Temer. Michel Temer tem todo o seu histórico ali reprovável, mas não deixou de ser um presidente da República, ou seja, ele tem a experiência do cargo. É um ex-presidente. É um ex-presidente com toda a experiência. Michel Temer só não poderia dar o conselho se tivesse preso. Ele sofreu, né, no período em que governou, ele sofreu uma perseguição, uma oposição forte. Ele ficou de joelhos. Lembra que tivemos ali a paralisação dos caminhoneiros, que colocou o Brasil de joelho em 2018, né? Então ele sofreu e tem a experiência. Foi vice-presidente por 2 mandatos, né? Um mandato e meio, né? Foi vice-presidente e assumiu como presidente. Tinha toda a experiência, foi chamado e dessa reunião nós sabemos que houve aí então, por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro, uma meia-culpa. Saiu dali uma declaração admitindo excessos e buscando a paz, um caminho de equilíbrio. Você movimenta novamente seguidores, né, com a meia-culpa, você remaneja aquilo ali. Porque o que aconteceu, nós temos esse efeito, né? Depois da meia-culpa do presidente, então as coisas minimizaram, né, aquela tensão. Parece que veio de encontro com o momento que nós estamos vivendo de Yom Kippur, né, Yom Kippur. E paralelo a isso, nós tivemos aí os recentes escândalos, né, do governo do qual o próprio Michel Temer sucedeu, de que havia muitos indícios, escândalos, provas, rastros de corrupção e não partia de lugar nenhum a meia-culpa, uma confissão. Nós tivemos o auge, Samuel, de tudo isso com o ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, sendo preso, acusado de corrupção, com provas e mais provas. Aí os defensores dizem que aquilo tudo não era verdadeiro, né? Os opositores dizem que era. Enfim, ele esteve preso. Em nenhum momento aconteceu a meia-culpa.
né? Se negam, né? Se negam. Agora, olha o efeito, Shimon. A negativa do líder de fazer a meia-culpa, porque de repente ele conseguiria recuperar seguidores, e no momento em que disputou as eleições ali com o representante, o Haddad, essa meia-culpa ela não surgia, pelo contrário, ele afirmava de que não havia ninguém mais justo, não havia alguém mais justo e sagrado do que ele na face da terra. Então, o que acontecia? Nas campanhas, os partidários, as pessoas que defendiam aquela bandeira, na ausência dessa meia-culpa do líder, começavam a pipocar essas meia-culpas de dirigentes importantes em comícios. Exato. Começavam a desembarcar da esquerda fundadores, juristas, empresários, banqueiros, intelectuais, né? Começavam a desembarcar porque havia aquela pressão social, aquela pressão nacional da mídia, da imprensa, e não surgia meia-culpa. Shemuel, se há erro, se há algo reprovável na conduta de alguém, quando este se autoexamina, identifica e admite e pede perdão, aí ele passa de um pecador a um nobre. Exato. Né? E aí você se nivela com os mesmos instintos teus, Shimon. Exato. Com os mesmos instintos dele, com os mesmos instintos de você que nos assiste. Fala assim, poxa, somos humanos, nós erramos e vamos recomeçar. Agora, quando eu digo eu sou o homem mais honesto desse país, aí a nobreza se afasta de você. Uma blindagem. Você cria uma blindagem, ou seja, você é inatingível. Mas, peraí, como que aquele fulano tem a coragem de dizer que é a pessoa mais honesta do Brasil e está preso, né? E está aí com centenas de processos, tudo isso está acontecendo. Houve uma movimentação de uma das instâncias superiores do Brasil para tirá-lo da prisão, para tirar as acusações. Enfim, uma pessoa honesta, Shemuel, não passa por tudo isso, né? Agora, quando uma pessoa que fez isso, que chegou ao extremo, faz uma meia-culpa, olha, erramos sim, né? Erramos sim. Ele passa a apresentar a nobreza. A nobreza também blinda a pessoa da destruição, né? Ele dá um exemplo a toda a sociedade, né? O Cohen Gadol, antes, o sumo sacerdote, que o homem mais sagrado, mais importante, no dia mais sagrado do ano e no lugar mais sagrado do mundo, ele primeiro tinha que fazer a confissão dos seus próprios erros, a confissão dos erros dos seus familiares, para depois ele se tornar apto de entrar nesse espaço mais sagrado, no dia mais sagrado do ano, para pedir o perdão para toda a nação. E o pedir perdão para toda a nação é toda a nação que também fez a meia-culpa. Os militares, os juízes, os políticos, os representantes, os sacerdotes, os homens, as mulheres, todas as pessoas também ali preparados para recomeçarem. E aí é que vem uma nação altruísta, de potencial de um recomeço. Puxa, se existisse uma nação que seguisse isso, né? Embora isso tenha todo esse conceito em Israel, no Estado de Israel, existe esse conceito sim, né? Mas fora, vamos supor que se no Brasil, nessa época de Yom Kippur, hoje Yom Kippur é reconhecido por todos. Todos sabem da existência do dia do perdão. Os religiosos, não praticantes de judaísmo, mas de suas próprias religiões, também observam esse dia com um certo carinho. Silvio Santos tem um vídeo emocionante, né? Em São Paulo, estabeleceram o dia do perdão, graças a Yom Kippur. Olha aí, então aqui na preleção do Shaul, ele pensou algumas informações, né? Algumas coisas são importantes levar a sério. Nossa relação social com o próximo. Ou seja, essa relação social com o próximo não é apenas com aquele irmão da comunidade. É com o próximo
onde você estiver. Ah, eu tô numa repartição pública. Todos ali estão próximos a você. Né? Você deve ter uma boa relação. E essa boa relação social, universidade, né? nas universidades, no trabalho, na política. Essa boa relação não é só a política de boa vizinhança, é justamente envolver justiça dentro de tudo isso, né? Então nós temos essa... Nós tivemos ali o Roberto Jefferson, né? Ele era um dos que estavam envolvidos no escândalo, né? Em receber as mesadas do mensalão e corrompeu o primeiro mandato do governo Lula. E por um lapso, eu não sei por qual motivo, ele trouxe tudo isso à tona. Né? Mas é interessante que ele começa... Porque quando você está envolvido num esquema de corrupção, aí não é só você, é uma rede. Não é só você. É uma rede que você precisa desmantelar. Você não comete um esquema desse tamanho sozinho. E você né? sair do esquema já não é fácil. Não é simplesmente fazer a meia-culpa. Simplesmente você sair do esquema, você corre até risco de vida. Porque aí... Exclusão política, exclusão social. Exato. Os questionamentos, principalmente por parte das autoridades, vão surgir. Você está fazendo uma meia-culpa, mas você não fez isso sozinho. Então ele levou todo o esquema de corrupção, todas as pessoas envolvidas, foi preso e pagou lá para a sociedade o que devia, devolvendo os valores. Pagou vamos colocar assim, pagou pela consciência, né? Pela conscientização, pela honestidade, né? Era desonesto, num determinado momento alguma coisa aconteceu dentro dele e ele, então, começou a praticar algo que se chama de nobre, um altruísmo, inclusive, né? Ele levou a culpa, pagou, inclusive está preso hoje por questões políticas, né? Tá bom. Chau, aqui nos seus comentários, os nossos internautas querem ouvi-lo. Aqui nós vemos algumas observações que inclusive tratam dessas relações, né, interpessoais e familiares e tudo mais. Shalom a todos os nossos internautas que nos prestigiam e nos honram em nos ouvir. Uma coisa que dentro do esquema que vocês estão falando é que a mídia está tão comprometida com a mentira. Um dos jornais que está ligado à Folha de São Paulo publicou que no dia 12 uma multidão em massa, falando de que no dia 12 tinha essa multidão. No entanto, quando você lê os cartazes, diz Mário Covas. Lá de 1900 e bolinha. Eles colocaram ali como sendo... Fake news. Fake news. Totalmente, quer dizer... Isso eu não vi. Quem segue a mídia que está aí, que Mário é contra a nossa liberdade, contra nós, vai estar sempre focalizando essas mentiras. Mas o que eu quero falar aqui, vou falar, algumas orientações nesse dia de hoje, que talvez seja o último dia. Algumas coisas que nós temos que levar bem a sério hoje. Primeiro, a reconciliação ou pedir perdão no âmbito social do núcleo familiar. Quem que está envolvido nesse núcleo familiar? Está envolvido o esposo, a esposa, os filhos, os pais, que são próximos e que chamamos de núcleo familiar, onde acontecem as mais diversas discussões. Vamos colocar até brigas, maltratos em palavra, gritos e assim por diante, marido contra esposa também, e filhos que respondem para os seus pais, onde
as mágoas, os ressentimentos e vamos falar também o ódio até contra a esposa, contra o filho, contra o pai, contra a mãe, e ficam ali no seu centro mental emocional guardado, que neste dia de hoje tem que ser dissipado. Não podemos entrar no Yom Kippur magoado com a esposa, ou com o esposo, ou com o pai, ou com a mãe. Nós temos que chegar, nos humilhar, pedir perdão e perdoar. Para que não se repitam as coisas que no ano que passou aconteceram. Não pode acontecer nesse novo ano. Nesse novo ano deve haver uma plena restauração entre marido e mulher, entre esse núcleo familiar do qual estou falando. Segundo, a nossa relação social com o próximo. O que envolve nossa relação social com o próximo? Primeiro, a nossa congregação. O nosso núcleo espiritual, onde nós nos reunimos, que é na nossa sinagoga, que é na nossa Beit, onde às vezes eu fico olhando com os olhos brancos, no Samuel, ou no Shimão, ou aquele olhar, é como alguém disse, né? Ela me olhou com os brancos dos olhos. Não pode acontecer isso. Hoje é dia, antes do pôr do sol, também dá uma ligadinha para, olha, eu peço desculpa, viu, que eu pisei na bola com você. Então, primeiramente, esse núcleo espiritual, onde nós precisamos da reza um dos outros, do apoio um dos outros, da presença um dos outros, no Kabbalah Shabbat, no Shaharit, no Arvit, enfim, nas festas. Nós precisamos de você. Nós queremos olhar para o teu rosto e sorrir e dizer que bom que você está aqui hoje. Esse nosso companheiro de caminhada. E o outro é a relação social com o próximo. Às vezes é o vizinho. Às vezes lá onde estudamos, na faculdade, colégio, não sei. Ou lá onde trabalhamos, onde não vamos bem com aquele, temos uma certa antipatia com fulano, com ciclano. Eu me lembro quando eu trabalhava numa empresa, eu pedia perdão para o meu patrão, para todo mundo, meus colegas funcionários. Eu falei, que é isso, seu Pablo? Eu falei, nós estávamos numa semana de reconciliação com o próximo e pedimos perdão. De repente a gente pisou na bola com alguém. É isso mesmo que você também hoje deve fazer. Em terceiro lugar, é a nossa relação com Hashem. No Iduí, hoje à noite e amanhã nós vamos falar de diversos nomes de pecados, de pisadas, de coisas que nós fizemos. Mas às vezes tem coisa que não está escrito lá, que nós precisamos confessar para que nós assim possamos receber pleno perdão do Eterno. E sermos escritos nesse livro da prosperidade, da bênção, da saúde, enfim. Então, isso é que eu coloco aqui para você. Núcleo familiar, onde está, então, também o núcleo da congregação e com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Shaul, me permita esses 3 itens, né, que o senhor brilhantemente nos trouxe, eles formam a base da sociedade. Então, qual é o primeiro lugar da nossa preocupação? A base familiar, o núcleo familiar. É ali que tudo começa, né? É ali a zona de conforto. Ali que é falado de Yom Kippur, né? Ali que é falado, que é ensinado. E aí nós vamos para o congregacional, né? Ou seja, o social, né? O que está fora do seu controle. E isso é muito importante, porque quando você falta num Kabbalah Shabbat, no Shaharit, ou em outros encontros que nós temos durante o ano, você cria preocupação em mim. Quando eu não vejo na transmissão fulano, ciclano não está ali, eu fico preocupado. Por que o Rubem não está aí? Por que o José não está aí? Por que a Maria está faltando? O que está acontecendo? Por quê? Porque nós somos uma massa unida. Hein? Estamos unidos assim. Assim.
para que nós possamos progredir, avançar em número, em qualidade de vida na nossa congregação, temos que estar presentes. Assim como a contribuição financeira. Se eu não dou nada, alguém me chamou a atenção essa semana e disse: vocês falam muito em dinheiro, mas o que não vamos fazer sem dinheiro? É possível? Impossível. Você tem que ajudar-nos, tanto na divulgação, tanto na reza, nas orações, pelo nosso trabalho que fazemos aqui, como também nos apoiar financeiramente, que muitos não estão fazendo, e hoje em Yom Kippur você precisa fazer uma promessa de ajudar esta grande obra. São esferas da sociedade que completam toda essa discussão, né, que nós estamos tendo. Isso Os erros são as omissões, né? Exato. Omitimos não é só de não errarmos, mas também de ser omisso, de você não ser ativo, não produzir, de não criar, de não estar envolvido em um projeto que melhore o ambiente, que traga informação, que traga mudança, que traga transformação, que melhore o mundo. Então, essa omissão é o Tikkun Olam. Por exemplo, o sacerdote que se encarregava desse trabalho, ele era financiado por toda a sociedade que reconhecia a necessidade. Reconhecia essa atividade dele e que era direta e indiretamente beneficiado por isso. Uma coisa que as pessoas precisam entender é que o Tikkun Olam precisa acontecer. É uma obrigação do indivíduo transformar o mundo em que ele está. E isso acontece em todas as esferas. Só tem que preencher aí. Isso acontece em todas as esferas da sociedade, começando no núcleo familiar e terminando no núcleo, numa esfera muito maior, que é comunitária, a política, né? Comunitária, né? E depois na sociedade em geral. Sociedade em geral. Veja, por exemplo, que a Nucin faz toda quinta e todos os domingos. Reúne-se uma equipe na nossa Beit para fazer a sopa. Outra equipe para distribuir. E por que e como nós mantemos isso dentro de tanta despesa que nós temos? Graças a você que nos apoia, que mensalmente ou semanalmente envia a sua tzedakah, e nós podemos beneficiar através de nossos voluntários inúmeras pessoas. Pessoas não saem dos seus escritórios, né? As atividades dela, elas têm intenção de ajudar, de atender a base da sociedade que está carente, que tem fome, que tem sede, que passa frio. Mas ela não tem tempo, ela não tem coragem de deixar ali a zona de conforto, ir lá e pagar as refeições para as pessoas. Ela tem medo, se sente insegura. Então esses voluntários fazem isso, né? Que preparam esse alimento. Outros voluntários que vão lá, entregam, e lá eles sentem essas necessidades quando é frio, quando se trata de higiene pessoal, da alimentação, ou de saciar a sede, de roupa, agasalhos. Então isso, eles canalizam essas intenções das pessoas que fazem ali essas doações, e isso chega lá na base onde as pessoas precisam. Ou seja, então, quando a pessoa contribui, ela fez, é como se ela mesma estivesse ali fazendo essa atividade de ação social. Justiça social é uma das principais atribuições, né, do religioso, daquele que quer ser minimamente justo, né? E uma coisa tão interessante, você olhar no rosto das pessoas quando recebe um caneco de sopa. Ele não tomou café, ele não almoçou, e agora no anoitecer ele recebe um copinho de sopa. E você que não veio à rua, e você não foi fazer lá, mas mandou sua tzedakah, é possível satisfazer essas pessoas. Bom, o pedido de perdão que está no Mahzor é a ordem que substitui os sacrifícios do templo, e prevê todos os mandamentos positivos e proibitivos, somados às nossas inclinações, às nossas deficiências, às nossas limitações e das possíveis formas pelas quais nos corrompemos e nos afastamos da essência humana.
né? Nos afastamos da própria essência humana. O homem pode elevar-se próximo à santidade de Deus, dos anjos. A mas consciência também, divina. E também ele pode se aproximar do que é o animal, se tornar irracional. Então, essas confissões que prevê essas inclinações, esses impulsos, versus as proibições e os mandamentos positivos de Torá, de que os judeus têm, lá fala de peculato, né, Shimon? Peculato. Peculato, quando você desencaminha as pessoas por trair, por mentir, falar mal, olhar bisbilhoteiro. Esse momento de reza, né? O presidente da Câmara, o presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal teriam que fazer em ato solene público na Praça dos Três Poderes e recitar essa reza, batendo no peito. Viduí. Pecamos, roubamos, traímos, falamos em vão, usamos de linguagem vil, enganamos, roubamos, mentimos, fomos intolerantes, fomos bisbilhoteiros, né? E as rezas também falam das penalidades, dos crimes dos quais eu sou passível. De passar pelo fogo, de apedrejamento, de açoite, de forca, enfim. É um compromisso público de que o rabino, o grande rabino, o sacerdote, o levita, o homem, a mulher, o empresário, toda a sociedade civil judaica, toda a sociedade religiosa judaica estão fazendo esta avaliação e esse reparo com a disposição de entrar melhor para o próximo ano. Então, só há uma retificação se houver uma confissão, né? Só há uma meia-culpa, Shemuel, se houver esse reconhecimento de que realmente algo de errado foi feito. E não é o Alexandre de Moraes que está te julgando, é você mesmo. Não é uma Suprema Corte, o STJ, o STF, ou qualquer um dos tribunais ou das competências. É você que está fazendo essa análise e julgando os seus atos pessoais, as consequências públicas das suas atitudes, né? Fazendo essa confissão e fazendo essa meia-culpa. Então, é um dispositivo de descarrego que permite o homem evoluir. Evoluir como pessoa, como humano, como chefe de família, como chefe comunitário, como líder de uma empresa, como líder político, como representante da sociedade civil. Então, é um recomeço e potencializa esse humanismo em todos esses setores. Shemuel, há uma hipocrisia na nossa sociedade, porque aquele que faz meia-culpa, ele é um fraco, né? Ele é considerado um fraco. Nós vimos isso agora, recentemente, onde o presidente da República fez a sua declaração, pedindo desculpas, né, se retratando por muitas coisas. E aí, qual foi a repercussão na mídia e nos meios sociais? É que o presidente arregou. Ficou com medo, né? Isso, gente, o presidente é um dos exemplos, né? Mas nós vivemos numa sociedade que ela te cobra justiça. Quando você admite que errou e pede desculpas, então você é colocado como um fraco. Aquele que mudou de ideia, né? Aquele que deu um passo atrás. Isto é considerado fraqueza. Agora, você ter coragem de julgar a si mesmo usando de justiça, porque a tendência, se você for julgar a si mesmo, que é uma coisa que está acontecendo no nosso país, né? Nós vemos um sistema onde a pessoa, ela investiga, né? Ela prende, ela julga e condena. Quando ela também ela é vítima. Enquanto ela é a vítima. Né? Enquanto ela é a vítima. Ela se sente ofendida, ela investiga, ela julga e condena. Então nós temos isso no seio da sociedade brasileira. No seio. Agora,
o que isso reflete, né? Alguns podem estar pensando assim, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Tem tudo. Você tem tudo a ver. Isso reflete... Essa crise que está acontecendo política no nosso Brasil, ela se reflete em crises sociais, em problemas financeiros, inclusive, do país como um todo. Nós não estamos vivendo uma inflação, né, onde tudo se tornou caro, ou seja, a vida do brasileiro se tornou mais difícil, né? Aí as pessoas, não, mas isso é culpa do poder executivo. Não é culpa só do poder executivo, porque o Brasil é governado por 3 poderes. Existem 3 poderes que trazem um equilíbrio ao Brasil. Se está havendo um desequilíbrio, é porque nós temos uma crise entre os 3 poderes. Um dos pilares. Em um dos pilares da sociedade. E a sociedade brasileira hoje está pagando caro por toda essa crise, né, que está havendo entre os poderes, né? Câmara dos Deputados, que é o Legislativo, e o Senado Federal estão envolvidos em atos de corrupção, né? Estão afundados numa lama. Interessante, irmão, que o Barroso foi indagado numa entrevista coletiva sobre o possível pedido de impeachment que o presidente fez contra ele. Ironicamente, ele falou assim, olha, eu sou um juiz, eu não sou um político, então quem vai decidir sobre impeachment é o Senado. Né? Mas o que deu força ao movimento de 7 de setembro foi a arbitrariedade dessa Suprema Corte que é o STF. Que é o STF também e momentos antes ali do voto impresso de que o Barroso era o relator. Ele é o presidente dessa corte, né, do Tribunal Eleitoral, o TSE. Então, momentos antes, esse juiz ele estava arbitrando, ele estava agindo politicamente dentro do Congresso. Então aí que surgiu a crise, né? A crise surgiu porque a Suprema Corte está fazendo política no momento em que eles não são representantes eleitos pelo voto público, pelo desejo do povo. Eles têm que trazer o equilíbrio entre os poderes. E é exatamente eles que estão trazendo o desequilíbrio da sociedade. E quando nós falamos de 3 poderes, que é o poder executivo, o judiciário e o Congresso, né, o legislativo. O Pablo citou aqui a mídia, né, que está agindo de forma a influenciar toda a nação, às vezes, nesse momento, de forma negativa, até com fake news. Ela tenta se estabelecer como um 4º poder, porque ela tenta fazer as suas indicações em todos esses poderes. Por pressão, né? Ela tenta indicar aquele que ela pensa que deve ser o chefe de Estado, aquele que ela pensa que deve estar na cadeira do Supremo Tribunal, né, ou na presidência do Senado, na presidência do Congresso. Então esse 4º poder, ele é mais perigoso e não está instigando toda a sociedade com desinformação. Porque o 4º poder, ele não é representado por uma pessoa. Não tem como pegar o 4º poder e corrigi-lo, né? É como se você levasse a mão assim numa fumaça, né? É como se você entrasse no meio de uma fumaça. Ela te envolve e você não sabe o que fazer. E justamente essa fumaça, esse 4º poder, né? Ele também deveria auxiliar no equilíbrio, né? Ou seja, seria aquele que patrulharia se as coisas estão acontecendo como devem acontecer. Ou seja, seriam os olhos do povo. Mas esses olhos estão míopes, né? Esses olhos estão completamente... Atende os interesses próprios, né? Veja, por exemplo, as estradas asfaltadas, ferrovias e grandes coisas que o presidente Bolsonaro tem feito, nenhuma menção na mídia. Nada. E outras coisas que ele fechou, as portas de... Torneiras de desperdício. Enquanto o país precisa de saúde, precisa de estrada, precisa de tanta coisa, e a roubalheira, né? A bica. O Brasil carece de infraestrutura. Dinheiro tem, né? Dinheiro tem. Agora, todo esse dinheiro era usado para injustiça. E aí o país paga. Aí pergunta-se assim, né? O brasileiro tem uma mente assim
que esquece rápido das coisas, né? O brasileiro já esqueceu que desde a redemocratização, né, foi implantado um sistema que ia levar o país exatamente para onde nós estamos hoje, né? Rombos, dívidas, corrupção, ajudas estrangeiras, beneficiando governos corruptos, injustos. E hoje nós colhemos. Hoje a culpa não é apenas de um que entrou ontem, né? É culpa de todo um país. O país todo deveria se prostrar nesse Yom Kippur e recitar aquela meia-culpa que é feita na reza judaica. Pecamos. Falamos em linguagem vil, né? Peculato, corrupção, desvio, tudo isso é citado. Todo judeu, a partir de 13 anos, se envolve nessas confissões, né? E a sensação final de Neilá, que é o encerramento das orações de Yom Kippur, é uma sensação de alívio, porque todas essas confissões, elas somam-se à aflição da alma, da abstenção, de não comer, de não beber, de não se untar, de não se perfumar, de todas as coisas de que trazem prazeres. E não é um decreto rabínico, é um decreto perpétuo bíblico, né? Está ali nos livros sagrados dos cristãos, dos muçulmanos, e a Torá sagrada, o livro sagrado dos judeus. Então, fazer a meia-culpa, a confissão, é uma oportunidade da válvula de escape de se renascer, de se renovar, de sair limpo, né? De sair limpo de um ciclo de um ano em que temos a oportunidade de evoluir a alma, a família. E a questão da meia-culpa, Shaul, não é só os judeus, não. Os padres, pastores, os califas, os políticos, os militares, todos os representantes da sociedade civil precisam fazer isso, né? E fazer isso de forma sincera. Não é desculpa aí. É você fazer um mapeamento desses erros, dos prejuízos, dos danos, das consequências, com possíveis reparos, porque é depois disso que tem efeito o pedido de desculpa. Então, eu não saio por aí pegando na mão das pessoas e falando desculpa aí se eu pequei contra você. Não é assim. Eu tenho que ter uma avaliação seguida de uma indenização. Se eu causei prejuízo para uma pessoa, exatamente. Você faz a indenização. Você ofendeu uma pessoa publicamente, você faz esse reconhecimento publicamente, fala, olha, eu te ofendi. Como fez o presidente, que foi reconhecido como fraco. Fazer um recuo, fazer uma meia-culpa, fazer uma confissão, é a oportunidade de renovar, mas de uma forma sincera, porque isso sim traz a limpeza da alma e o alívio no final de um processo de jejum, de constantes orações. Eu quero fazer um apelo para as pessoas de nossos núcleos, das nossas sinagogas que estão espalhadas pelo Brasil. Você que deixou de assistir o Kabbalah Shabbat, Shaharit, as festas, faça o Shabbat Shuvah, né? Volta. Shuvah é a palavra, né? Volta. Se alguém te ofendeu, se você tem alguma coisa que te incomoda na tua beite, vamos deixar essas picuinhas de lado e vamos congregar. Não deixe a tua cadeira vazia. Faça esse propósito para esse ano. Você que há tempo não está vindo. Muitas pessoas dizem, a pandemia. A pandemia já amainou. E você continua em casa. Já estão fazendo a terceira dose da vacina. Com medo de quê? Venha, vamos unir nossas forças. Quando nós estamos unidos, somos fortes. Muito bem. E isso serve para todos nós, né? Esse pensamento que nós estamos trazendo aqui, né? Que nós tenhamos essa consciência a partir de hoje e que, além de exigirmos honestidade dos nossos políticos, né? O ano que vem é o ano de eleição, né? O ano que vamos eleger senadores, deputados, presidente da República, governadores.
deputados estaduais e federais. E é o ano que, além de exigirmos deles tudo o que desejamos para o Brasil, temos que exigir essa consciência, né, de justiça. Essa consciência de que nós estamos vendo a necessidade hoje, né? Olha a importância do Congresso, da Câmara dos Deputados, dos senadores em que nós elegemos, né? Então, nessas crises, senadores de que tem o rabo preso com o STF não faz o seu papel, porque ele está no lugar, poderia atender a reivindicação dos eleitores, né? Porque os eleitores estão pedindo uma CPI das togas ou impeachment de determinados ministros, de que essa competência está na mão dos senadores. Os senadores não o fazem porque eles também têm processos nas mãos da Suprema Corte. Então, chamado de rabo preso. Olha a ausência da confissão. Quando você tem o rabo preso, você não faz o dever de casa, você está preso num sistema corrupto. Aí você fica na mão do mal. Na mão do mal. Do mal. O mal, ele te domina. O mal, ele tem total poder sobre você. A ausência da retidão, a ausência da justiça. Você lembra o deputado em que você votou? Estadual, federal, o senador do teu estado. Então, é importante sabermos, esses representantes em que votamos, a ideologia deles é muito importante, porque para nós judeus, as resoluções da ONU, por exemplo, o Estado de Israel está sendo atacado agora pela Palestina, né? O Irã está se armando, e o Estado de Israel tem resoluções de condenação da ONU porque se defende dos ataques. Então, os nossos deputados, o Itamaraty, eles votam juntos com essas resoluções que inibem o Estado de Israel. Então é importante você entender o que pensa o teu deputado federal, o teu senador sobre essas questões da geopolítica, e que o Brasil passa a ter o seu papel e as suas cadeiras na ONU, onde eles deliberam essas questões sobre o Estado de Israel. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E às vezes, por muitos anos, o governo brasileiro amaldiçoou Israel, né? Amaldiçoou Israel por baixo dos panos, aquela maldição escondida, né? Era feita justamente nessas reuniões importantes, nestes momentos de definições em relação a Israel. E isso era feito sistematicamente, né, pelo governo brasileiro. O governo Dilma, o governo Lula, o Temer votou na Unesco de que Jerusalém é um patrimônio histórico da religião islâmica. Entendeu? Então é a injustiça sendo feita, a injustiça sendo cometida, e esse período é um período de maior energia. Então, uma coisa importante, irmão. Não reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Jerusalém... Deixa eu falar só um instante aqui, eu acho que eu finalizo a minha fala. O que é o Yom Kippur? Yom Kippur foi o pedido desesperado da nação de Israel de que Deus voltasse a ter relação com eles no sentido de estar próximo, protegê-los. Isso foi alcançado no final de 40 dias, quando Moisés, do monte, da onde jejuava, conseguiu obter as segundas tábuas da lei, já que as primeiras haviam sido destruídas diante do pecado do bezerro de ouro, em que os filhos de Israel se afastaram de Deus. Então Moisés recebe as segundas tábuas da lei com a concessão do perdão do pecado de que eles buscavam deliberadamente, porque desejavam ter a aproximação divina. Depois de receberem as tábuas da lei, Deus instituiu que, no lugar que ele escolhesse para ali pôr o seu nome, iria ser construir o Beit HaMikdash. Que o Mishkan no deserto foi o símbolo de que a presença divina estaria ali, principalmente no Yom Kippur. Quando o Kohen Gadol oferecia ali o sacrifício, a nuvem que pousava sobre o templo sagrado mostrava a aprovação celeste sobre o pedido de perdão dos pecados. A presença divina. A presença divina, a Shekhinah de Hashem, que foi o pedido de que Israel teve. Então, quando que isso acontecia? No Yom Kippur. Então é lá de que a Torá e os profetas dizem de que
a nossa limpeza do carmesim para o branco, né, da sujeira para o limpo, de jogar no fundo do mar do esquecimento todos os nossos pecados. Isso acontecia exatamente em Jerusalém, do lugar onde estava o templo sagrado. Então, quando a ONU e todos os países recusam reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, é você dar um tiro no seu próprio pé, como diz o Shimon. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditos todas as nações da terra. Ou seja, os países que são pró-Israel, observem em que status na economia mundial em que eles estão. Exatamente. Observem. E o Brasil, que veio sistematicamente amaldiçoando Israel, né? Gente, a liderança política de um país, ela é suprema, né? Ela é suprema, ela é responsabilizada. E todo povo cai. Já diz, nós temos um ditado muito famoso: sem sábia direção o povo cai, né? E esse amaldiçoamento de Israel vem acontecendo desde a redemocratização, né? Essa relação. Então, embora o Brasil não tenha declarado guerra contra Israel diretamente, mas ele fazia aquele papel de Bilam, né? Aquele papel de Bilam que ia lá do alto de uma montanha, sem que o povo percebesse, e amaldiçoava Israel. E hoje nós estamos colhendo os frutos desse mau trabalho. As minhas palavras finais para você, nesse Yom Kippur, que começa hoje às 19h30, a nossa transmissão através da TV Anunciem Brasil, analisar para que lado você está. Você está ao lado daqueles que querem transformar o Brasil numa Venezuela, aqueles que querem transformar o Brasil numa Argentina. Você está em favor daqueles que querem cercear a liberdade, acabar com a liberdade religiosa, acabar com o livro sagrado. Faça uma avaliação. Porque é impossível nós termos pessoas que conhecem a Torá, conhecem a Taná, a Bíblia, e é a favor daqueles que é contra a família, aqueles que querem acabar com o núcleo familiar e com a religião, com a nossa fé. Avalie isso e mude de posição. Seja a favor daqueles que defendem a liberdade, que defendem a família, que defendem a religião. Essas são as minhas recomendações. O senhor me fez lembrar sobre polaridade, ou polarização. Hoje nós vivemos isso, né? É uma realidade. O senhor fez as pessoas escolherem um caminho, né? Pode parecer radical, mas não é. Que quando Moisés desce do monte e se depara com uma nação em que perdeu os rumos, corrompida, ele quebra exatamente as tábuas da lei, como se fosse a Constituição. Exato. Rasga a Constituição. Ou ele salvava a Constituição, que eram as leis, a base da Constituição judaica, ou ele destruía aquela nação que se desviou da Constituição. Então, o que ele preferiu? Vamos poupar o povo e vamos quebrar a Constituição, vamos quebrar as leis, né? E decretou: aqueles que estão do meu lado venham para cá. Ou seja, houve dois lados, não havia nada ao meio. Polarizou. E os levitas, Shimon, eles tiveram... Muito bem. Eles tiveram, nesse exato momento, a frieza. Eles fizeram a escolha. A escolha de forma imparcial, porque do outro lado ficou o pai, do outro lado ficou a mãe, do outro lado ficou a esposa, ficou o filho. E amigo. Depois que Moisés falou, enfrentem e matem, eles foram para cima e fizeram o que tinham que ser feito. E por isso, eles substituíram os primogênitos que legitimamente tinham o direito de serem sacerdotes. Deus substituiu os primogênitos pela legitimidade e imparcialidade dos levitas no momento de polarização. Então a polarização, ela vem para... Ou vai ou racha, né? 12 de setembro você disse, né?
Foi um esvaziamento do que está no meio. Não existe. Não existe. Existe. Ou o país está à esquerda e à direita. No meio é aquilo ali. É um fracasso. O meio é um fracasso. Não existe terceira via. Não existe centro. Já desde 2014. Não tem mais centro. O centro ele tem que se definir para a esquerda ou para a direita. Não tem terceira via. Não existe. Vai demorar a voltar isso. Não é positivo, né? Não é positivo. É óbvio que sempre devemos lutar por um caminho de equilíbrio, mas um equilíbrio com responsabilidade e entendendo aonde esse equilíbrio vai nos levar, né? Agora, o que aconteceu foi uma bagunça, né? Bagunçou porque esse mesmo centrão, esse mesmo caminho de centro é que tornou o país uma bagunça. O berço da corrupção. O berço da corrupção. Muito bem, então fica aqui esse podcast, essa discussão. É óbvio que nós estamos aqui tomando nosso chimarrão porque estamos ainda às vésperas de Yom Kippur na ocasião da gravação deste programa, mas você vai vê-lo durante o período de jejum de 25 horas que será feito na sinagoga, o que foi feito na sinagoga no Sim Brasil e transmitido aí para todo o Brasil, para todas as comunidades. Eu quero lembrar você que nos acompanha que nós temos um programa na televisão em rede nacional. Shmuel, e uma grande novidade que nós recebemos, que até o final desse mês de setembro, nós estaremos em todas as televisões da operadora Sky. Olha aí. Aí. Nacional, né? Só vamos divulgar qual é o canal para a pessoa poder sintonizar no Brasil todo. Então nós temos a Sinagoga no Sim Brasil, produz um programa na televisão em rede nacional e nós convidamos você a fazer parte desse processo de conscientização, né? Desse processo de Tikkun Olam, né? Ser parte de um campo de informação, de acolhimento, de justiça, de inclusão de todos os brasileiros que têm ascendência e alma judaica. Esperamos por você, Hag Sameir, após esse período de Yom Kippur, que sejamos todos selados e inscritos no livro da vida e que venha Sukkot, que venha Simchat Torah, aí sim a festa da alegria, Exato. A alegria da Torá, e nós teremos mais comentários aqui na TV no Sim Brasil relacionado a esse período especial que nós vivemos, que coincidentemente cai no mês de setembro aqui para nós no Brasil, né? Todos os anos, é um período de festividade, um período em que nós começamos, ao contrário do Brasil que ele começa o ano com festa, né, com um Réveillon, aqui nós começamos no judaísmo o ano com os dias temíveis, ou seja, nos colocamos a um julgamento, onde nós nos julgamos e o Tribunal Celeste nos julga e somente após nos retificarmos por aquilo que fizemos no ciclo que se passou, aí então celebraremos com festa e muita alegria, né? Muito regozijo. Chegamos ao clímax, né? Ao clímax desse período com Simchat Torah, quando então passamos por todos os julgamentos. Shimon, Sukkot, dá para convidar o pessoal para nós falarmos quem é Gog e Magog, de que forma que as nações são julgadas. Se você quiser saber sobre quem isso. é Gog e Magog, como que vai se dar essa guerra final e o que ela representa na festividade do Sukkot, nós vamos convidar vocês logo após o final de Yom Kippur. Nós teremos também essa discussão aqui no podcast. Confira esses conteúdos especiais e compartilhe. Né? Compartilhe, deixe o seu like nesse vídeo, marque pessoas, marque amigos, ajude-nos, né, a levar esse processo de conscientização para mais longe. Um grande abraço a você, Shalom. Ótimo jejum a todos. Hag Sameach, Yom Kippur.